que é a técnica Alexander? Meu nome é Márcio Araújo e durante esse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa técnica, explicar um pouco, definir um pouco, porque existe um certo pudor entre nós professores ao falar da técnica Alexander em definir, falar o que é, como é que funciona, e às vezes o nosso discurso é um pouco dúbio, um pouco confuso, e a gente acaba não explicando nada do que a gente queria explicar sobre a técnica. Então eu vou começar uma série de vídeos falando sobre isso, também para ir desenrolando esse assunto, pegando esse emaranhado de conceitos e coisas, e aos poucos me fazendo entender o que seria a técnica Alexander. A gente pode começar falando que a técnica Alexander é uma técnica de reeducação corporal, uma técnica que te ensina a conhecer o seu próprio corpo, te ensina a reconhecer seus hábitos, a reconhecer a forma como você usa o seu corpo. Esse conceito de uso, aos poucos, ele vai ficando claro também, porque talvez vai ser a primeira vez que você escuta alguém dizendo que você usa o seu próprio corpo, que você se usa, que o seu corpo é uma ferramenta. Então, essa é uma das possibilidades da técnica Alexander. Aprender a usar o próprio corpo da melhor maneira possível, com menos tensões possível, da forma mais adequada para cada situação, de uma maneira em que você possa ter mais liberdade, possa ter mais leveza, possa estar mais livre para mover, para respirar, para olhar, para sentir. Então, ela proporciona esse uso do corpo, um uso refinado, aperfeiçoado. Então, a técnica ela entra nesse universo da educação. A gente fala que é uma aula da técnica Alexander. São atendimentos individuais que a gente chama de aula, porque é uma transmissão de conhecimento, é uma transmissão do que é a técnica Alexander e como aplicar a técnica Alexander. Então, uma outra definição que eu gosto de dar nas minhas aulas e quando eu falo da técnica Alexander é: a técnica Alexander é uma pré-técnica, ela é um modo, ela é um jeito, é uma maneira de usar-se que se encontra com outras coisas. Então você tem o seu modo de uso, o seu jeito, a maneira de atuar, a maneira de perceber, esse é um modo. Então a técnica Alexander oferece um modo, uma maneira, e essa maneira, quando você vai cantar, quando você vai dançar, quando você vai trabalhar no computador, lavar a louça, limpar a casa, atender o telefone, se relacionar com alguém, numa reunião, qualquer coisa que você faça, tem um modo, é o seu modo de uso, e ele é o mesmo modo para qualquer atividade. Então, se você trabalha esse modo se manifesta nas atividades, seja elas quais forem. Então, sendo a técnica Alexander esse modo, por isso eu chamo ela de pré-técnica. Se você modifica o seu modo de uso, a maneira como você se usa, e aí quando você vai, por exemplo, fazer uma prática corporal, yoga, pilates, correr, nadar, esse modo que você aprendeu com a técnica Alexander vai estar presente nessas atividades. Então, ela é uma pré-técnica que vai te possibilitar ter um maior contato com as outras técnicas, com as outras atividades. Então, se você vai tocar violão, você vai aprender a técnica de violão, por exemplo, que é o meu caso, nesse momento estou aprendendo a tocar violão, eu não estou pensando só nisso, eu estou
pensando em como eu uso o meu corpo enquanto eu toco o violão. E essa é a grande magia da técnica, uma das grandes magias é como é que eu estou me usando para fazer determinada coisa. Então eu vou usar o exemplo do violão. Será que enquanto eu estou aprendendo a tocar violão, eu estou me contraindo, estou me fechando, estou diminuindo o meu espaço corporal, estou comprimindo as costelas, estou comprimindo a minha cervical? Ou, enquanto eu estou aprendendo a tocar violão, eu estou em expansão? E essa expansão me ajuda a ter um aprendizado mais leve e um aprendizado que vem associado com expansão, com liberdade, com alegria, com bem-estar, e não um aprendizado que vem associado ao colapso, por exemplo. Então, com a técnica Alexander, a gente pode aprender a se usar melhor, criando mais espaço, e quando você tem mais espaço, existe um outro fluxo de energia que te atravessa. É quase intuitivo isso, né? Se está comprimido, rígido, o que pode passar por aquelas vias passa mais apertado, é mais estreito. E se você tem espaço, o fluxo é maior. É como uma via onde passa carros, ou uma tubulação de água onde está passando água, mas se ela começa a ficar um pouco entupida, o fluxo é menor. E no nosso corpo acontece a mesma coisa. Se tem liberdade, se tem espaço entre as articulações, se a gente não está se comprimindo, o fluxo energético, fluxo sanguíneo, fluxo do ar, seja lá o nome que a gente queira dar para essa energia que atravessa a gente e deixa a gente vivo, isso flui com mais tranquilidade. Então, essa é uma possibilidade da técnica Alexander. Agora, pensando também na educação, uma outra forma de olhar para a técnica Alexander, né? A gente está sempre pensando no fim, no objetivo a ser alcançado, por exemplo. E com a técnica a gente aprende a dar importância e a dar atenção ao que você faz nesse trajeto, que é uma coisa que a gente chama de meios pelos quais. Então, quais são os meios pelos quais eu atinjo o meu objetivo? Como que eu chego de A até B? É a qualquer custo? Ou tem um jeito melhor de chegar, tem um jeito de se cuidar enquanto eu faço essa trajetória? Então, esse é um dos aspectos. Agora vamos pensar o seguinte, a gente está super programado hoje em dia, o nosso corpo está programado e habituado para responder automaticamente aos estímulos, ao que nos acontece. Então a gente recebe um estímulo e reage automaticamente sem pensar. É o hábito que reage, é a força habitual que vai na frente e já reage, e quando você vê, você já fez. Então, se a gente pensar na possibilidade de receber um estímulo e inibir a reação automática, você inibe. E aqui entra um novo significado para a palavra inibição, que não é ser inibido, ser tímido, mas a inibição como possibilidade de não reagir automaticamente diante de um estímulo. Seja ele uma pessoa, um telefone que toca, um som,
ou reações de pensamento, reações condicionadas. Você recebe uma fala de alguém e já tem uma reação. Então, como seria inibir? Dizer um não para a reação automática. Simplesmente esperar. O que se apresenta depois que a reação automática foi inibida? Então também essa é uma possibilidade nessa experimentação com a técnica Alexander. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: desde a hora que a gente acorda, a gente vai recebendo estímulos, vai reagindo, e tudo isso vai ficando gravado como tensões musculares no nosso corpo, seja nos ombros, no pescoço, nas pernas, nas costas. Tudo que acontece com a gente tem uma codificação muscular. Isso é traduzido muscularmente. Todos os acontecimentos geram algum tipo de tensão. E a gente vai só somando isso durante o dia. A gente não sabe como se atualizar fisicamente, corporalmente. Como seria essa possibilidade de se atualizar, de parar e zerar, startar, desligar e ligar de novo? São analogias, né, com o que a gente poderia fazer com o nosso corpo e atualizar, para não carregar durante todo o dia um acontecimento que aconteceu de manhã, que te contraiu, que te mudou seu humor, prendeu a sua respiração, contraiu seu peito, seu abdômen. Então, como que a gente recebe isso e deixa passar, e solta, libera? Então, também essa é uma das possibilidades de pensamento e de ação muito concreta. A técnica Alexander tem muito pensamento envolvido, porque é uma forma de pensar, uma forma de pensar a vida, de se colocar em experimentação, mas também ela é corporal. A gente separa mente e corpo de uma forma didática, mas é psicofísico. Essa palavra estranha que quer dizer afeta mente, corpo e mente, e essas qualidades ou atributos de um ser completo se interrelacionam, se afetam. Então, nem tudo é 100% corporal, nem tudo é 100% mental. Tem aspectos mentais e corporais fluindo o tempo todo, e às vezes é mais físico, às vezes é mais mental, mas tudo isso acontece num ser único. Um ser único que é você, que sou eu. É tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Então, tudo que afeta, a gente recebe pela mente, isso é traduzido em tensões musculares, em maneiras de organizar o corpo, em maneiras de se colocar fisicamente. Como é que a gente começa a perceber essas maneiras? Então, com o trabalho da técnica, primeiro, a gente começa a afinar esse instrumento corporal para que ele comece a ter a capacidade de se perceber novamente. Porque com toda essa automatização, tantos estímulos, tantos hábitos, tudo automático,
a nossa capacidade de perceber como está ou como está funcionando está afetada. Então a gente chama isso, na técnica Alexander, de apreciação sensorial defeituosa. É algo como você recebe a mensagem, mas o decodificador dessa mensagem está com defeito. Então a leitura que você faz está equivocada. Isso já foi assertivo um dia, mas hoje está defeituoso. Você pensa que está de um jeito, mas está de outro. Ou você está pensando que está de um jeito, mas se alguém olha de fora, está vendo completamente outra coisa. Então é recuperar essa capacidade. E como que a gente faz isso? Trabalhando indiretamente sobre o corpo, sobre essa organização e trabalhando uns aspectos que são pilares na técnica Alexander, que são inibição, que eu já falei um pouco, direção e consentimento. Então, a gente vai trabalhando como seria inibir reações automáticas no nosso corpo, como seria dar novas direções para o nosso organismo, nova organização, e como seria dar um consentimento para uma resposta, uma reação, que já não seria mais automática. E como a gente trabalha? Porque pode ser que novamente tudo isso que eu falei, eu tenha incorrido muito na ambiguidade, na filosofia, né, num pensamento abstrato, e no final você ainda me pergunta, tá bom, mas como é que faz isso? Até agora eu não entendi. Até agora eu não entendi o que é a técnica Alexander. Então, eu vou falar um pouco sobre como a gente trabalha. Os professores da técnica Alexander se desenvolvem adquirindo uma capacidade de escuta, principalmente com as mãos. É um trabalho onde a gente faz toques sutis nos alunos e também vai conversando e percebendo o que está acontecendo. E nesse trabalho é muito mais criar um espaço para você começar a se perceber. Então eu ponho a mão em você, começo a me trabalhar, começo a pensar, por exemplo, a gente pode até já viver uma experiência aqui. Coloco as mãos sobre você, começo a pensar aqui na minha organização corporal, começo a pensar na minha respiração, começo a pensar como é que estão os meus pés no chão, como é que está o meu pescoço, como é que está a minha mandíbula, onde é que está a minha cabeça? Está apoiada sobre o meu pescoço? Está apoiada sobre a primeira vértebra? Como é que está essa relação? Tem muita rigidez? Como é que estão os meus ombros? Estão pesados? Estão tensos? Então eu vou trabalhando isso em mim mesmo, enquanto coloco a mão no meu aluno, e ele começa a experimentar isso. Ele vai falando, nossa, estava sentindo que estava com uma mochila de 20 quilos aqui nas costas e agora esse peso já se foi. Ou eu acabei de perceber que estava realizando aqui uma super tensão nas minhas pernas, nessa musculatura, e agora eu parei de fazer isso e percebi que não era necessário. Nem consigo imaginar por que eu estava fazendo isso. E esse é um aspecto interessante, porque até o momento em que a gente deixa de fazer, a gente não tem consciência sobre o que está acontecendo. Mas quando a gente para de fazer, a gente percebe o contraste e percebe também que não era necessário.
Então o trabalho é uma expedição, é uma investigação, onde eu, como professor, vou criando esse espaço para que o aluno perceba, para que você perceba essas sensações ou essa organização do seu corpo, e você comece a tomar algumas decisões, comece a ver mais coisas, a ser informado de mais coisas em relação ao que acontece com o seu corpo e o que você está fazendo com ele. E aí a gente chega num outro aspecto importante. O nosso corpo, ele é construído por tudo o que a gente faz com ele, pelo uso que eu já falei um pouco atrás, pelo uso que a gente dá ao nosso corpo. E esse uso abrange muitas coisas. Esse uso abrange o uso mecânico, como você se relaciona fisicamente com tudo que você faz, mas esse uso também está relacionado à alimentação, ao que você coloca para dentro de você, mas também está relacionado ao uso dos seus pensamentos e como o seu pensamento também constrói o que é o seu corpo. Então o uso, agora eu chego num termo que às vezes é esquisito, que é o uso de si mesmo. A maneira como você se usa constrói o seu corpo. Então pensa que se durante 30, 40 anos você se usa de uma forma, isso vai criar uma matéria, vai criar o seu corpo, vai criar como o seu corpo é. E essa construção às vezes é imperceptível, por isso que os maus hábitos, a princípio, não chamam tanta atenção. Mas ao longo de 40 anos você consegue, de uma maneira silenciosa, construir uma hernia de disco. De uma maneira silenciosa você consegue acabar com a cartilagem dos seus joelhos ou da sua articulação coxo-femoral. Então pensa que leva 40 anos fazendo de determinada maneira, usando o seu corpo de determinada maneira para construir isso. Então, chama um pouco a autorresponsabilidade, porque imagina você pensar que você produziu a sua hérnia de disco, você alterou a forma do seu corpo com o uso que você deu para o seu corpo. Então, agora eu chego numa coisa interessante que é um triângulo. Uso, forma e funcionamento. A forma ela é dada quando a gente nasce e a forma dá o funcionamento. E a gente entra com a terceira parte, que é o uso. Então o uso altera a forma, que altera o funcionamento. Então se o seu uso pode alterar a forma do seu corpo negativamente, seu mau uso pode fazer isso negativamente, então é muito fácil intuir que um bom uso pode afetar o corpo positivamente, chegando a ser possível reverter uma hérnia de disco. Estou usando o exemplo da hérnia de disco porque é muito comum nos nossos dias essa enfermidade, essa deformação do nosso corpo, e como isso traz dor, sofrimento, que te leva a se submeter a uma cirurgia, a submeter a um procedimento onde o seu corpo ele é invadido por uma lâmina, ele é cortado em tecidos, e vasos, e nervos, e músculos, são cortados, e a carne
para poder mexer num lugar, operar, colocar um pino ou uma prótese. Então, veja a que ponto chegamos. Mas olha só que interessante, a operação pode ser um sucesso, mas o seu uso vai continuar o mesmo. O mesmo uso que produziu aquela hérnia vai continuar produzindo outra. Então a gente chama atenção para o uso de si mesmo. E para essa autorresponsabilidade, de pensar no que é possível, o que cabe a nós mesmos nessa autorresponsabilidade, o que é possível fazer para mudar, para reverter algum processo avançado de deformação. E aí, voltando nessa história da autorresponsabilidade, eu vou me implicar para resolver isso ou eu vou seguir acreditando que existe alguma coisa mágica de fora para dentro que vai resolver o meu problema? Ou eu sigo acreditando que vai ter um massagista mágico que vai resolver o meu problema, que vai chegar alguém com um toque quântico mágico que vai resolver o meu problema? Ou eu entendo de uma vez por todas que cabe a mim provocar mudanças de uso que vão começar a modificar a minha estrutura. Então eu me faço responsável pelo que está me acontecendo e começo a operar mudanças de dentro para fora. Então a técnica Alexander, ela pode dar muito suporte para todos esses pensamentos, para toda essa mudança. Ela dá um lugar onde é possível você voltar para si mesmo, voltar para o seu corpo, voltar a perceber o que te sustenta, o que te dá sustentação, o que te dá suporte. Não se trata de exercício físico, não se trata de alongamento, não se trata de relaxamento, não. Se trata de começar a perceber como você se usa e como você pode modificar esse uso. Então esse foi eu deixo aqui essa questão, como modificar o uso que eu faço de mim mesmo. Como é isso? Se eu nunca experimentei, nunca tinha ouvido falar sobre essa questão do uso. Então fica essa questão para reflexão, para pensar nessa possibilidade. E mesmo sem ter feito aulas da técnica Alexander, com o que eu acabei de falar, você pode refletir sobre isso, você pode pensar sobre isso e ver que isso já provoca uma mudança de presença, uma mudança de estado, uma mudança de estar, uma mudança de modo, uma mudança em como você se relaciona. Porque o uso é como você se relaciona com tudo que te acontece. Então, deixo por aqui. Eu sou o Márcio Araújo e vou seguir falando sobre a técnica Alexander, sobre como ela acontece no dia a dia e sobre o uso de si mesmo, o uso que você faz de si mesmo. Até já!